Decisão na Justiça do Trabalho condena o município de Porto Velho a pagar multa por dano moral coletivo em 5 milhões de reais e proíbe trabalhos de crianças no lixão em Porto Velho. Com aquecimento no ramo da construção habitacional em todo o país, aumentam também as demandas de casos sobre direito imobiliário na Justiça. Que tipos de problemas são esses enfrentados por pessoas que sonham com a casa própria e acabam buscando o caminho da Justiça? Para falar sobre esse assunto, recebemos no programa de hoje o advogado José Ademir Alves, que atua na área do direito imobiliário e direito do consumidor, agora no Justiça e Cidadania. Decisão da Vara do Trabalho condena o município de Porto Velho a pagar multa por dano moral coletivo e proíbe o acesso de crianças em locais de riscos como o lixão em Porto Velho. A placa agora indica que é proibida a entrada de menores no aterro sanitário de Porto Velho, o chamado lixão. No entanto, não foi sempre assim. Olha, logo no começo tinha bastante criança. Muita criança. No tempo que a gente trabalhava de noite também tinha muita criança. Agora deve estar com... Desde o ano passado, não entrou mais nenhuma criança, não. Logo, se a gente vê, né, a gente pede para sair, conversa com os pais, né? E eles obedecem, e sai. Não tem não, criança menor aqui dentro, não. A dura rotina no lixão da capital, revelada por Dona Carmélia, mostra a situação por que passavam essas crianças. Levanta 4 horas, aí vem para cá 5 horas, 5h30. Ou chuva, quando tiver chuva mesmo, nós vamos tudo ir para cá. Ou chuva, só nós estamos aqui dentro, todo mundo. Aí dá a largada, todo mundo começa a trabalhar, normal. Meio-dia para, almoça, aí começa de novo. É o dia todo, das 5 às 5, todo dia. O caso chegou ao conhecimento do Ministério Público do Trabalho, que após várias tentativas de resolver a questão junto à Prefeitura e à empresa Marquise Ecoporto, decidiu entrar com uma ação civil pública na Justiça do Trabalho. A ocorrência de trabalho infantil aqui no lixão público de Porto Velho vem sendo detectado pelo Ministério Público do Trabalho desde 2006. O caso foi parar na Justiça do Trabalho e o mérito foi decidido agora pela 5ª Vara do Trabalho de Porto Velho. Coube então à 5ª Vara do Trabalho de Porto Velho proibir o acesso e o trabalho de crianças e adolescentes na área e condenar município e empresa em 5 milhões de reais, a título de reparação por dano moral coletivo. A principal intenção da multa do dano moral coletivo é, de fato, a educação, a pedagogia. Nós estamos oferecendo para as crianças de Porto Velho aquilo que nós temos de pior, que é o nosso lixo. Cidade nenhuma tem futuro se as crianças dessa cidade não tiverem futuro. Então, quando nós oferecemos para ela o nosso lixo, nós estamos dizendo: não queremos saber de vocês, vocês não fazem parte dessa sociedade. E é por isso que é uma multa tão rigorosa, é um caráter pedagógico para que não voltem a acontecer situações como essa aqui na nossa cidade. Essa ação teve como escopo implantações de políticas públicas, ou seja, uma ação de também tem um certo caráter afirmativo, de implantar política pública, impedindo que crianças lá dentro do local, certo, que tenham acesso a essa região, e, ao mesmo tempo, possibilitar que elas sejam incluídas em programas sociais já existentes ou que sejam criados outros, para evitar que essas crianças tenham propriamente a necessidade de fazer uso desse trabalho no lixão. Além do trabalho infantil, o Ministério Público do Trabalho identificou também outros riscos para essas crianças, como a exploração sexual. Essas crianças, ao trabalhar no lixão, estavam submetidas a vários riscos, tal como o próprio ambiente insalubre, agentes biológicos, enfim. E, além disso, havia até relatos mesmo de casos de prostituição. Ou seja, pela própria característica da região, do lixão, vamos dizer assim, facilitava o acesso a aliciadores dessas crianças para fins sexuais. A área já está cercada, já tem uma segurança, tanto da Prefeitura quanto da Marquise, impedindo a entrada das crianças. E agora nós vamos aguardar o trânsito em julgado dessa decisão, ou seja, vai passar em todas as instâncias que tiver de passar, para depois nós executarmos essa multa e empregar esses 5 milhões de reais ao bem da sociedade de Porto Velho. Sobre essa decisão da 5ª Vara, o município de Porto Velho e a empresa Marquise já interpuseram recurso. O sonho da casa própria sempre moveu a vida de milhões de brasileiros.
O que mudou nos financiamentos nas últimas décadas? A casa própria pode virar um pesadelo? Por que milhares de pessoas acabam buscando o caminho da justiça? Para responder essas e outras perguntas sobre direito imobiliário e direito do consumidor, recebemos no programa de hoje o advogado José Ademir Alves. Doutor Ademir, seja bem-vindo aqui ao Justiça e Cidadania. Eu que agradeço o convite e estou à disposição a esclarecer dúvidas e demais assuntos voltados à área do direito do consumidor e do direito imobiliário. Já começando com o direito imobiliário, que na verdade é um tema até que, pelo visto, tem se recorrido muito hoje à justiça com relação a esses problemas de financiamentos. E no passado existia muito disso, doutor Ademir? Ou isso é uma coisa mais recente, esses problemas que os consumidores estão tendo? Veja bem, no passado não havia tanto investimento no setor imobiliário por conta da legislação que não trazia segurança jurídica aos empreendedores, aos investidores e às construtoras. Então, ficava muito aquém entre a oferta e a procura. Tinha muita procura e pouca oferta. Com a nova legislação voltada a dar uma garantia maior para as instituições bancárias, começou-se a liberação de investimentos para a construção de novas moradias, voltadas para preencher esse vácuo de residência. Mas, conforme aumentou a demanda, também aumentaram os problemas, né? Empresas na área da construção prometendo entregar muito, a demanda era grande e depois se verificou que começaram a se atrasar as obras por conta de diversos fatores que não atribuídos ao consumidor. E não resta outro local a discutir essa questão, senão a justiça. Por isso que as demandas começaram a aumentar. E há um déficit, sempre se comentou, né, um déficit habitacional no país, não é de hoje, né? E nos últimos anos, pelo menos eu acho que nos últimos 10 anos, tem aquecido a área da construção civil. Mas e junto com isso tem crescido também algum tipo de problema, o que talvez fosse natural, né? Até porque aumentando a demanda, aumentaram os problemas, sim, né? Mas o principal de todos que desanda no judiciário, acaba desandando no judiciário, é o atraso na entrega, né, da unidade. Porque não está vendendo ali uma TV, um celular, está vendendo o sonho da pessoa, da moradia da pessoa. Então ela cria aquela expectativa de, no prazo constante no contrato, ela receber a unidade e que às vezes demora muito. Por exemplo, em Porto Velho teve como todo o país, mas em Porto Velho com essa mudada do cenário econômico, também se investiu muito, né? Muitos prédios, quer dizer, só há uns 2 anos tinha mais de 70 edifícios em construção em Porto Velho, né? E esse atraso, que tipo de situação tem ocorrido, por exemplo? O atraso, que tipo de prejuízo acarreta para aquele adquirente do consumidor, imóvel, né? O consumidor. São várias situações. Por exemplo, existe o prejuízo ocasionado pela data prevista no contrato, limite, inclusive, que as incorporadoras sempre tomam cuidado de, além de um prazo, elas acrescentarem o previsto na lei, que você pode variar de 90 dias a 180, mas extrapolar esse prazo. Quando extrapola esse prazo, cria o prejuízo ao consumidor. Por quê? Ou ele comprou a casa para morar, ou comprou a casa para investir, a unidade residencial para investimento. De qualquer maneira, ele está tendo prejuízo. Então, o que acontece? Ele bate à porta do judiciário, pediu uma reparação sobre esse prejuízo e, muitas das vezes, pedindo a rescisão do próprio contrato. Essas são as principais demandas que desaguam no judiciário. Porque se você procura a incorporadora ou a construtora, a resposta é a mesma. A justificativa é que o atraso é por questão de falta de mão de obra, muitas chuvas e tal, mas isso é previsível, principalmente na nossa região. Então, a justiça não tem aceitado essa justificativa das incorporadoras ou das construtoras como razão para atrasar a obra. Agora, existe também aquela questão que, junto com as construtoras, com as incorporadoras, existe uma possibilidade de um entendimento administrativo, sem ser, quer dizer, a questão extrajudicial. Isso tem acontecido na prática? Bom, na minha experiência como advogado dos consumidores, a maioria, quando há, são poucas as oportunidades que tem, mas quando existe essa oportunidade, oferecimento
de restituição de valores, às vezes o próprio consumidor ainda sai devendo pelas contas da construtora. Então o caminho é o judiciário, onde se vai fazer justiça, ou pelo menos se busca a justiça imparcial, que vai analisar o caso conforme submetido ao crivo do magistrado. E isso, lógico, que acaba frustrando, né? E há uma frustração desse sonho da casa própria. Uns até para a questão de investimento, mas outros é o teto, é a casa própria, a tão sonhada casa própria. A maioria é abortar o sonho da casa própria, né? Porque quando a gente fala de investidores, a maioria é para residir, para morar com a família, investir. Às vezes aplica aquelas reservas com tanto esforço guardado para dar de entrada no financiamento, e aí se depara do sonho da casa própria, às vezes se transforma num pesadelo. Então, olha só, nós vamos agora para um breve intervalo e a gente volta já já. Eu estou conversando com o advogado José Ademir Alves. Ele atua na área do direito do consumidor e direito imobiliário. A gente volta já já. Estamos de volta para o segundo bloco. Eu estou conversando com o advogado José Ademir Alves, que ele atua na área do direito do consumidor e direito imobiliário. Estamos falando exatamente sobre a questão da busca da casa própria e, às vezes, o consumidor, às vezes o trabalhador precisa buscar da justiça uma reparação por conta de problemas enfrentados na hora da entrega desse imóvel. E quais, doutor Ademir, os temas, os assuntos mais recorrentes quando é essa relação com a casa própria, com a habitação? No bloco anterior eu mencionei do atraso da obra, né? Da entrega da unidade. Então, quando é configurado esse atraso da obra, da entrega da unidade residencial, o consumidor se vê prejudicado em várias maneiras. Se ele iria morar, normalmente ele vem do pagamento de aluguel, ele reside em casa alugada ou apartamento alugado. Então, alguém tem que arcar com esse prejuízo, que não ele, porque não foi ele que deu motivo ao atraso da obra. Então, se discute em juízo, pede o quê? A indenização desses aluguéis pagos, se ele comprou para morar. Se ele comprou para investir, postula-se a indenização como lucro cessante. Se ele deixou de ganhar aluguéis referente àquele período que houve atraso da obra. Além disso, normalmente se institui, melhor dizendo, o condomínio. Você recebe na sua casa, onde você mora, a taxa condominial para pagar, mas que ainda você não recebeu as chaves do imóvel. E nesse caso, o que o consumidor, o que o cidadão que comprou esse imóvel, ou a cidadã que comprou esse imóvel, quer dizer, já estão mandando a conta do condomínio quando ele não recebeu a chave? Perfeitamente. Então, segundo o entendimento já pacificado pelo mesmo Tribunal de Justiça de Rondônia, a taxa condominial e demais encargos afetam ao condomínio só é de responsabilidade do condômino quando ele efetivamente receber as chaves. Obviamente que pode deixar de receber as chaves por culpa dele consumidor. Aí não se aplica essa tese. Mas quando ele está em dias com os seus pagamentos e houve atraso na obra, enquanto ele não receber as chaves, mesmo instituído o condomínio, essa taxa condominial e demais encargos é de responsabilidade da construtora. Isso já está pacificado. E o que o senhor atribui com relação a esses problemas enfrentados no ramo da habitação? Isso no passado, há décadas, as pessoas iam lá, compravam a casa própria, tinha aquela prestaçãozinha, enfim, e era tranquilo, né? Então, até, eu digo, nos conjuntos habitacionais de 20, 25 anos, 30 anos em Porto Velho, quer dizer, a cidade formada basicamente por conjuntos habitacionais no passado, e aí hoje, que tipo de diferença, existe alguma diferença no contrato? Qual é a diferença hoje? Veja, no passado, basicamente, quem financiava os imóveis, as unidades residenciais, a chamada casa própria, era a Caixa Econômica e os sistemas habitacionais, sistemas financeiros de habitação estaduais. Então, como não se tinha muita verba para investir, não se podia atender a todos. E não havia o interesse das grandes instituições investir na casa própria, porque persistia na época a insegurança jurídica.
fundada na demora de retomar o imóvel no caso de o consumidor ser inadimplente. Então essa é a grande diferença, que no passado, nos seus 20 e poucos anos atrás, o que financiava, as instituições que financiavam a casa própria, a maioria era a Caixa Econômica e os sistemas estaduais de finanças, Sistema Financeiro de Habitação, que tinha aqui em Rondônia e nos outros estados. Com a nova legislação que regulamenta o financiamento dos imóveis, né, tanto comercial quanto residencial, veio trazer para o mundo jurídico mais segurança, que o empresário, o investidor, ele não coloca o dinheiro dele num negócio que ele não tenha segurança de que, se inadimplido os pagamentos, ele não possa retomar o bem dado em garantia, no caso o imóvel. Essa foi a grande diferença. Por conta disso, regulou o seu mercado, com a lei de alienação fiduciária, e explodiu os investimentos imobiliários no Brasil inteiro, os grandes empreendimentos, né? Tanto na área residencial, maioria, mas também na área comercial, shopping centers e os grandes galpões industriais que foram abertos para investimentos. Nós estamos falando das construtoras e incorporadoras, mas de um outro lado, também o consumidor, o trabalhador, ele também, existe uma questão de endividamento por conta de empréstimos e tudo, que acaba comprometendo, inclusive, o sonho da casa? E muito. Porque, como advogado na área... Desculpa, mas às vezes é até uma questão de planejamento, né? Perfeito. Às vezes ele planeja e a construtora não entrega, mas às vezes também, por um outro lado, a construtora pode até entregar, mas por um outro lado ele não tem o planejamento, a altura para alcançar. Então, de 2008 para cá, depois que estourou a crise americana, né, no setor imobiliário, o que aconteceu? Afetou a maioria dos países e o nosso não foi diferente. Aí o que o governo federal fez? Combater a crise, injetou dinheiro no mercado. Em que condições? Juro barato. Então, eu me lembro que tinha clientes que comentavam, pô, você chega no caixa eletrônico, apertou a teclinha lá, tem empréstimo disponível para a tua conta. Oferecendo. E ele, sem planejamento, começou a se endividar. Vamos lembrar aqui o incentivo da redução do IPI para os carros, principalmente populares, para facilitar o financiamento. Aumento de parcelas. Consignações de pagamento. Os empréstimos consignados, para citar dois exemplos, a questão dos próprios imóveis. Então, houve uma farra de crédito fácil no mercado. Mas todo onde tem facilidade, depois vem a dificuldade. E a dificuldade bateu na porta da maioria que não se planejou, e que a maioria não se planejou. Pegava dinheiro barato emprestado no banco, na instituição bancária, para comprar um imóvel, de repente, ou para morar ou para investir. Só que o que aconteceu? O orçamento estourou, o cobertor ficou curto, não deu para cobrir a cabeça e os pés, e aí teve que começar a fazer a escolha. Qual é a prioridade de pagar? Parcela do carro, do consignado, do empréstimo, do financiamento bancário para comprar o imóvel. Aí começou a grande alavanca para a inadimplência no país. E isso agora linkando um pouco, porque o senhor atua muito na área de defesa do consumidor. E hoje, no dia a dia dessa relação de consumo, o que tem sido mais recorrente, além dessa questão imobiliária? Bom, na área de defesa do consumidor. Nós temos a questão dos veículos, né? A retomada de veículos é imensa. Por quê? Porque a mesma lei, a lei que se aplica à retomada do veículo foi copiada para se dar garantia aos empreendimentos imobiliários. A lei que regula o mercado imobiliário hoje, ela foi copiada da lei que garantia a busca e apreensão do veículo caso não fosse paga as parcelas. Então, como eu disse anteriormente, o consumidor se endividou. Nós estamos com uma massa enorme endividada. Você se endivida, você tem que pagar o cartão de crédito, tarifa de energia, às vezes o condomínio, aluguel, e aí não sobra para pagar todas as contas. Então, os casos recorrentes hoje, além da questão de unidades residenciais, dos imóveis, é a questão dos veículos, retomada de veículo, você pagou lá 20 parcelas, mas atrasou e tal, o banco entra com busca e apreensão, porque a instituição ela quer retomar a garantia. E que a garantia dela do empréstimo para comprar o carro é o próprio veículo. Então, além da parte dos imóveis, a questão também de veículos é muito grande, discutido na área do consumidor.
Nós vamos aqui a mais um intervalo. Eu estou conversando com o advogado José Ademir Alves, que ele atua na área do direito imobiliário e direito do consumidor. Vamos saber no próximo bloco que no último dia 15 de março foi o Dia Mundial do Direito do Consumidor, Defesa do Consumidor, né? Vamos saber um pouco mais sobre a questão do Código de Defesa do Consumidor, que é realmente uma lei que tem sido muito procurada e buscada. Nós vamos ao intervalo e a gente volta já já. Estamos de volta agora para o terceiro e último bloco. Estamos tratando no programa de hoje sobre direito do consumidor e direito imobiliário. E tudo isso que tem afetado a vida, às vezes, dos trabalhadores e com relação ao sonho, a tão sonhada casa própria. Eu estou conversando com o advogado José Ademir Alves. Doutor Ademir, e com relação, nós falamos aqui que no dia 15 de março foi o Dia Mundial do Consumidor. E o consumidor, nós consumidores, temos o que a comemorar? A comemoração principal é a vigência dessa lei, né? Importante. O CDC, a Lei 8.078/90, que foi editada, salvo equívoco, em setembro de 90, tem lá seus 23 anos, é jovem ainda, mas ao meu entender é uma das legislações mais avançadas do mundo em termos de proteção ao consumidor e que veio efetivamente para ficar, porque essa lei veio equilibrar a relação entre o hipossuficiente ou o mais fraco, que é o consumidor, com o grande poderio econômico, que são os fornecedores. Então, se tem algo a comemorar o consumidor, é a vigência dessa lei. Tem gente que diz que a lei que pega, a lei que não pega, essa pegou. Essa pegou, muito inclusive. Essa pegou. Inclusive nos estabelecimentos a gente vê, na entrada, você vê ali que aqui tem um exemplar do CDC. Isso é a lei, né? É a lei, porque o consumidor tem o direito de consultar a lei no recinto onde estiver comprando. A lei precisa estar à disposição dele. E o que é importante, por exemplo, na hora que a pessoa vai comprar um eletrodoméstico, vai comprar um bem de consumo, o que é importante esse consumidor, a consumidora, estar atento na hora de comprar? Primeiramente é a pesquisa, porque se você comprar no impulso, você está violando o seu próprio direito, que é de consumir mais um produto adequado, um preço adequado à concorrência. Então, como o que regulamenta o mercado é o preço, você pode, numa pesquisa de uma empresa ou de uma loja para uma outra, você encontrar um desconto muito grande, né? Esse é o primeiro passo. Quando nós tratamos de compra de imóvel, que envolve uma quantia vultuosa, o primeiro passo que eu sempre aconselho aos meus clientes, ou alguém que liga pedindo uma informação, uma orientação, vá ao showroom, veja o empreendimento que está sendo lançado, não compre o imóvel pela foto, pelo folder, pelo marketing. Pesquise, vá, um caminho bem curto para você ter uma boa pesquisa é o judiciário. Pesquise se não tem ações demandadas contra aquela empresa. Pesquise no PROCON se as reclamações contra ela, se existem, se são muitas. Isso são sintomas de que você deve se afastar desse negócio, dessa compra. Mas a maioria, na empolgação, né, na emoção, deixa de tomar esses cuidados simples que pode evitar uma grande dor de cabeça lá na frente. São detalhes, mas que fazem a diferença. Fazem a diferença. E com relação ao seguinte, ao congelamento. Eu digo assim, congelamento. Se a pessoa, voltando um pouquinho aqui no imobiliário, por exemplo, a incorporadora, a construtora, ela tinha que entregar o imóvel lá no dia, em dezembro de 2012. Perfeito. Nós estamos em 2014 e não entregou. Mas o saldo devedor, ele continua. Atualizado. Ele continua atualizado mensalmente. Como que funciona e como que o adquirente desse imóvel pode fazer? O que ele pode fazer? É uma questão muito interessante. É muito interessante essa colocada por você. Veja bem, se nós estamos tratando do atraso da obra, do atraso da entrega da unidade residencial por culpa do fornecedor, ou seja, da construtora, então ela não tem o direito de aplicar os juros e correção monetária prevista em contrato como se a mora fosse sua, durante o período entre a data prevista para a entrega e a data da efetiva entrega.
Então, esse período, o que as consultoras fazem? Elas atualizam a planilha como se você tivesse atrasado, e aquela planilha, via de regra, se você vai para o financiamento bancário, eles vão financiar com base na planilha da atualização da construtora. Só que não foi você que deu causa ao atraso, foi a construtora. Então eu defendi uma tese em juízo, que foi recepcionada, usando até essa expressão congelamento. É uma expressão forte, porque lembra o plano cruzado, né? Congelamento de preço. Mas foi essa expressão que eu utilizei, congelamento. Então, se, por exemplo, a unidade residencial com o limite do contrato previsto na entrega, por exemplo, foi em janeiro de 2012, vamos lá, 20 de janeiro de 2012, e o consumidor recebeu um ano depois, 20 de janeiro de 2013, então eu tenho postulado em juízo que seja declarado que o valor a ser quitado é o valor apurado em janeiro de 2012, e como ele pagou com valores atualizados em janeiro de 2013, ou seja, na época da entrega das chaves, que a construtora seja condenada a restituir esse valor devidamente corrigido da mesma forma previsto no contrato. E tenho obtido sucesso nisso. A primeira causa julgada, o magistrado recepcionou a minha tese. Claro que cabe recurso ainda, mas já é um começo. Mas aí eu digo, o consumidor, ele não tem o conhecimento jurídico disso. Perfeito. Então, ele chega lá e ele vai lá, olha, eu quero comprar minha casa, não aguento mais, quero financiar e resolver isso aí de vez. Mesmo que não tenha sido entregue, mas lá há essa atualização. Qual é o índice atualizado pelo? Normalmente se aplica ao IGPM, né, Índice Geral de Preço ao Mercado, mais 1% ao mês, que dá uma diferença muito grande. Certo, mas aí eu digo, para ele financiar então, considerando esse período em que não houve a entrega, ele vai ter que buscar via judicial. Porque se ele questionar... Administrativamente ele se ele questionar perante a construtora, e aqui eu abro um parênteses, né? Porque o que eu mais percebo é que as construtoras, elas não têm a prática do pós-venda, que muitas empresas de automotivas que vendem o veículo concessionárias fazem esse pós-venda, né? E seria muito interessante que as construtoras se atentassem para isso. O que é essa situação? Eu entreguei para você, o imóvel financiou, quitou, está aqui. Só que se você reclama perante, dificilmente eles te atendem sobre isso. Diz que não, que se aplicou, que está no contrato, que é isso mesmo. Quando que, na verdade, se elas abrissem um canal de diálogo, penso que poderiam resolver muitas questões, impedindo, ou pelo menos, evitando que fosse discutir em juízo, o que encarece, sempre encarece. E isso, na verdade, sem generalizar, né? Porque sem generalizar. Eu acredito que haja também empresas desse ramo que tem essa interação. Mas, doutor Ademir, infelizmente o nosso tempo terminou. Eu quero agradecer aqui aceitar o nosso convite aqui para esse nosso bate-papo, e a você, telespectador, que está aí ligado no Justiça e Cidadania, também obrigado pela sua audiência. Eu conversei no programa de hoje com José Ademir Alves. Ele é advogado e atua na área do direito do consumidor e direito imobiliário. O Justiça e Cidadania fica por aqui e até o próximo encontro.